Você está aqui, irmão? Então dá um glória a Deus alto aí. Oh, aplauda Jesus. Aleluia. Abre a sua Bíblia em João capítulo 6. Se quiser ficar aí, André. João capítulo 6. Aleluia. Diga para quem está do seu lado assim: os dias normais acabaram. Você acredita nisso ou não? Os dias normais acabaram, irmãos. Quem anda com Jesus, irmãos, não foi chamado para viver o normal. Amém? O pastor pregou aqui domingo, irmãos. Imagina Daniel e os seus amigos contando para a gente aqui que eles foram lançados dentro de uma fornalha. Você acreditaria nisso? Imagina Daniel contando que passou a noite inteira numa cova de leões. Porque quem é chamado para andar com Deus, irmãos, não precisa explicar o que acontece. Amém? Eu não fui chamado para explicar Deus, eu fui chamado para aceitar o que Deus está fazendo. Então, só entre no fluxo. Aleluia. Pode se assentar. Está gostoso o ambiente, não está não? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 6 diz assim, amados: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha Jesus nos testando aí. Aleluia. Filipe lhe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para cada um deles tome um pouco, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães. Nós não trouxemos os peixes, porque senão ninguém aguentava ficar aqui dentro. Aleluia. Então, 5 pães e 2 peixes. Olha a pergunta: mas o que é isto para tanta gente, né, Jesus? Aleluia. Diga para quem está do seu lado: olha, Jesus vai te pegar aqui hoje. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. É muita ou pouca gente? Quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, diga comigo, saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, eu quero falar hoje rapidamente para a gente orar. O tema que Deus colocou no meu coração foi: quando o ordinário se transforma em extraordinário. Aleluia. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Quando o ordinário se transforma em extraordinário. Ficou bom, mas vamos fazer mais uma vez? Vamos lá, para ficar bonito na filmagem? Porque senão vai falar: o povo da primeira igreja não está comendo direito. Vamos lá. 3, 2, 1. Quando o extraordinário. Se você tem o hábito de anotar, anote algumas coisas que são importantes para o seu coração. Eu pesquisei, irmãos, fiz questão de pesquisar o que é ordinário e extraordinário. E eu vou ler aqui para vocês. O que é o ordinário, irmãos? É que se repete com regularidade,
que tende a acontecer com frequência. Ou seja, nada de novo. É o culto que a gente vem todo domingo, já sabe que o pastor vai pregar, é a missa que você vai, sabe como é que o padre vai falar, vai terminar, sabe tudo, nada de novo acontece, é o ordinário. Diga para quem está do seu lado: Deus te chamou para caminhar no ordinário, mas para que você viva além do ordinário. Caminhar com Jesus, irmãos, é sair do ordinário e entrar no extraordinário. E o que é o extraordinário? O extraordinário é quem não se adequa ao costume geral ou ordinário, excepcional, supera as nossas expectativas, vai além. São os alunos lá da Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, onde vão para orar, ter apenas um sermãozinho, um culto de 15 minutos vira 154 horas. E está lá até hoje, não para. Começou quarta-feira, hoje completa uma semana. Eles foram para o ordinário e foram surpreendidos com o extraordinário. Aleluia. Irmãos, esse texto todo mundo conhece, sim ou não? Jesus estava pregando aqui, ensinando aos seus discípulos, e de repente Jesus pregando, o dia já tinha ido, já estava entardecendo. Geralmente no costume judaico, né, o dia termina ali por volta das 6 horas. Jesus percebeu, o dia estava finalizando, estava terminando, e os discípulos disseram: Senhor, olha, se mandarmos esse povo embora pelo horário que já está, esse povo vai desfalecer no caminho. Porque naquela época, irmãos, não tinha avião, não tinha meio de locomoção rápido. Alguns andavam a pé, quilômetros e mais quilômetros. Alguns andavam a cavalo. Então esses homens disseram: Senhor, se mandarmos esse povo embora, eles podem desfalecer no caminho, e nós somos responsáveis por esse povo. E Jesus então, ele começa a perguntar, olha o verso número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comer? Aí Filipe diz o quê? Filipe diz: Senhor, olha, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Em outras traduções diz assim: mesmo se nós trabalharmos muitos dias, nós não vamos conseguir pagar pão para esse tanto de gente, é impossível. Aí o que acontece? André, um outro discípulo, irmão de Simão Pedro, disse: olha, Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas André disse assim: mas o que é isso, né, Senhor, para tanta gente, né? Isso aqui não vai. Ô irmão, cá para nós, tem gente que come 5 pão. O Fábio falou, né? O Fabinho come quanto? 3, 6 pães. Meu Jesus. Aqui já falava assim: e Fábio não deixou multiplicar. Irmão, tem gente que come. Jesus pega algo ordinário e faz ser extraordinário. Talvez você está se perguntando: mas o que? Eu não sei o que é ser extraordinário. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Essa pessoa é extraordinária. Aleluia. Fala a verdade, irmão. Quem serve a Jesus é extraordinário. Aleluia. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, você fica: meu Deus, como é que isso aconteceu, né? Agora, perguntas para a nossa reflexão, irmãos. Os discípulos sabiam o que Jesus ia fazer naquele dia, naquele momento? Não. Segunda pergunta: o rapaz que carregava ali o cesto de pães, ele sabia o que ia acontecer naquele dia quando ele saiu de casa? Não. A multidão sabia que viveria aquele milagre naquele dia. Vamos lá, porque hoje Jesus vai fazer algo extraordinário. Sabia? Não. E Jesus? Jesus sabia. Agora diga com carinho para quem está do seu lado, diga assim: tem coisas que nem o seu cônjuge, nem a sua família, nem os seus amigos, nem você sabe, mas Jesus já sabe que vai acontecer algo diferente na sua vida. Quem está comigo aqui? Oh!
Irmãos, olha o que diz o texto, verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus sabia o que tinha que fazer. Aí Jesus está olhando para a gente, Jean, está dizendo assim: ei Jean, olha essa situação aí, o que pode ser feito? Ô Ezequiel, o que pode ser feito nesse vale, Ezequiel? Eu não sei, mas tu sabes. Jesus está te experimentando, irmão. Tem perguntas que Jesus está te fazendo e usando pessoas para te fazer. Ele está experimentando a sua fé. E quando alguém te perguntar assim: mas como que vai ser? Eu não sei. Eu só sei que vai acontecer. O cego foi curado, e quando perguntaram para ele: quem te curou? Eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. Tem coisas que você não vai saber, irmão, não é para saber. Ninguém sabia naquele dia que algo ia acontecer, mas Jesus sabia. Tem coisas, irmãos, que vão acontecer na sua vida que você nem sabe. Antes que o dia termine, antes que o relógio vire e comece a contar quinta-feira, Deus vai fazer algo na sua vida e você nem percebeu. Aleluia, aleluia. Duas coisas que eu percebo: caminhar com Jesus sempre será extraordinário. Sempre será extraordinário. Se a gente parasse aqui para contar testemunhos, nosso Deus, é algo extraordinário acontecendo. Caminhar com Jesus sempre será extraordinário. Caminhar com Jesus é viver na expectativa constante. É sempre olhar e perceber: Deus vai fazer algo, Deus vai fazer nova todas as coisas, amém, irmãos? Deus vai fazer algo novo no Brasil, irmãos. Deus vai fazer algo novo no mundo, amém? Lá no México, sabe o que está acontecendo? Uma multidão de pessoas estão se convertendo a Jesus. Postei um vídeo hoje, irmãos. Deus está revirando o mundo. Deus olha para os homens e está rindo dos homens, achando que eles estão à frente. A gente está lendo os evangelhos, e toda vez que você lê os evangelhos, você percebe uma expressão que surge, diz assim: e fez isso para que se cumprisse a escritura. Jesus, quando estava diante de Anás, Caifás, diante de Pilatos, aí os homens diziam assim: fala alguma coisa e tal, questionando ele. Ele falava assim: olha, interessante, eu tive com vocês o tempo todo lá na sinagoga, pregando na rua, vocês nunca fizeram nada. Sabe o que vocês estão fazendo agora? É porque chegou a hora. Você não entendeu? Tudo que está acontecendo, irmão, é para que se cumpra a escritura. Aleluia. Irmão, você não precisa ter medo de homens, você não precisa ter medo de governo, você não precisa ter medo de demônios, você não precisa ter medo de nada. Você só precisa entrar na vontade de Deus, obedecer a Deus, porque tudo vai acontecer conforme a palavra de Deus. Não passa nada e não diminui nada, é na risca, vai acontecer. Aleluia. Grande multidão. Agora veja bem, irmãos, o texto vai dizer no verso 2 que grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Diga comigo: via os sinais que operava. As pessoas viam, irmãos. Existe algo no marketing que é isca digital. Alguém conhece essa linguagem? Isca digital. O que é? É você, por exemplo, chama alguém com a intenção de vender algo para aquela pessoa, e você promete algo para ela, você faz uma promessa, é uma isca. No reino de Deus existe uma isca: o poder, os milagres, os sinais. Jesus está atraindo as pessoas por meio dos sinais, irmãos, para salvar essas pessoas e para mostrar para ela que o reino de Deus é chegado. Diga para quem está do seu lado assim: é necessário você manifestar o reino de Deus. O reino de Deus não é discurso. O reino de Deus vem carregado de poder. Paulo disse assim: quem era Paulo? O cara mais sábio, mais top, estudado, estudou com o melhor professor da época, chamado Gamaliel. Mas Paulo diz assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui demonstração de sabedoria humana. Porque Paulo estava dizendo o seguinte: eu poderia convencer qualquer um de vocês aqui segundo a minha sabedoria, porque eu tenho capacidade para isso. Eu estudei nas melhores escolas, mas eu fui demonstração de poder de Deus.
Paulo está dizendo: eu peguei minha sabedoria, tudo que eu acho, e deixei de lado e demonstrei o poder de Deus na vida de vocês. É poder, irmãos. Como que as pessoas, irmãos, vão crer em nós, vão crer no Evangelho, se a gente está com medo de orar por alguém que está com dor de barriga? Que unção é essa que você carrega? Sabe como que Deus nos testa? Ore por alguém, se ele não for curado, não tem problema. Porque os discípulos não fizeram isso? Eles não oraram e lá não aconteceu nada, e o pai foi e falou com Jesus. Jesus chamou a atenção deles, mas eles não pararam, eles continuaram. Deus está te fazendo testes. Deus está te fazendo testes. Você precisa manifestar o reino de Deus. Quando a pessoa chega para você e diz assim: cara, eu estou com dor de cabeça, está acontecendo esse e esse problema na minha vida, ele não está te compartilhando isso à toa. É Jesus cutucando ele, dizendo: fala com ele, porque eu quero usar ele para manifestar o poder que está na vida dele, na sua vida. Às vezes você procura o médico, procura o psicólogo fulano de tal, o psiquiatra. Não, meu irmão, diz assim: vem aqui, eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, fazer uma oração por você, porque eu creio, conforme profetizou Isaías, o profeta, dizendo que a unção despedaça o jugo. Jesus sabe a forma como nos atrair. Irmãos, quando você é exposto a alguma coisa, você começa a viver aquilo. Os meninos foram agora lá para o Dunamis, né? Eles foram expostos a um ambiente de glória. Lá estava contando que já entrava no ônibus e o pessoal falava: já fala em línguas aí, gente, vamos embora. Todo mundo do ônibus. Aí no meio de tudo isso, um cara com a perna menor que a outra, a perna cresce na hora. Olha, porque está exposto a um ambiente de glória. Se você está exposto a um lugar tradicional, a um lugar que é raso, a um lugar que não tem nada, você não vai viver nada. Agora, se você está exposto a um ambiente de glória, de unção, de poder. Deixa eu te contar uma coisa. Em Atos capítulo 3, tinha uma igreja, tinha ou não? Só que a igreja só dava esmola para o cara. Mas o dia chegou, homens que foram expostos à manifestação da presença de Deus. E quando eles subiram a igreja, o André, eles disseram assim: cara, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Naquele dia foi inaugurada uma nova igreja. Quando aquele homem entrou dentro daquela igreja, começou a saltar, a pular, as pessoas com o olho assim, olhando. Mas peraí, esse era o homem que estava sentado? Era, mas agora inauguramos algo novo. Oh! Inauguramos algo novo. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre nós, irmãos. Deus me pediu duas coisas loucas esse ano. Pediu uma Tayane também, mas nós vamos contar. Só vamos fazer, depois a gente conta. Mas duas coisas loucas. Eu disse: Deus, sabe o que eu quero? Eu quero incendiar essa cidade. Eu quero botar fogo nesse negócio. Eu quero curar os enfermos nas ruas. Eu quero manifestar o teu reino. Eu não quero deixar ninguém escapulir. Eu quero fazer o teu reino ser revelado neste lugar. Imagina se eu penso assim, você pensa assim, você pensa assim, você pensa assim, você pensa assim. É um monte de tocha andando na rua, um monte de unção, de graça, de poder e de glória. Mas eu tenho vergonha, irmão. Terminei um treino na academia. O jovem diz assim: pastor, eu preciso conversar com você. Aí eu sentei lá do lado de fora, comecei a conversar, e que ele me foi chorando. Eu falei: já vamos engatar uma oração aqui, irmão. Quando eu estou sentando com alguém agora, eu já estou aproveitando os lugares, dos ambientes que eu estou, e já vamos orar aqui, irmão. Aleluia. As pessoas ficam assim olhando. Eu não estou nem preocupado com o que os outros vão pensar ao meu respeito, porque o muçulmano para ali, no meio da rua, deu a hora de orar, ele dobra o joelhinho dele, vira lá para a Meca e faz a sua oração. E você que é crente com medo de orar, porque os outros vão olhar para você. Pastor Neandro contou uma vez pregando aqui, que ele estava nos Estados Unidos, foi comprar um negócio numa loja. Quando pegou o produto que voltou, não tinha ninguém no balcão. Quando ele olhou, o cara estava atrás do balcão orando. O cliente, irmão, estava parado esperando ele estava orando, porque era a hora dele falar com o Deus dele. E você que é crente com medo.
Ele orando a um Deus falso. E se ele não se converter, quando ele chegar diante de Deus, meu filho, e você é o Deus verdadeiro, cheio de graça e poder, o Cristo que estava lá preso no sepulcro, mas toda vez que alguém vai lá, entra e diz: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Você está com medo de quê, igreja? Vamos nos levantar, ó soldados de Deus. Chegou a hora de nós vivermos o extraordinário. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Os sinais, irmãos, são a isca que Jesus usa para atrair pessoas. Mas os sinais não podem ser um fim em si mesmo. Nós não podemos nos mover somente pelos sinais. Porque quando os discípulos foram curar pessoas, expulsar demônios, eles voltaram alegres e disseram: Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas. Ele disse: olha, não vos alegrais por causa dessas coisas, mas antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque muitos vão dizer naquele dia: mas eu curei, eu fiz isso ou aquilo, mas o Senhor não os conhece. Os sinais são a forma de atrair as pessoas. O poder de Deus se manifesta, uma pregação carregada pelo poder do Espírito Santo, uma oração. Mas isso é apenas para atrair as pessoas, para que elas vejam Jesus, para que elas sejam libertas, salvas. Os sinais, irmãos, eles legitimam a pregação de Jesus sobre o poder. Jesus está falando sobre poder e não tem poder nenhum. Você está pregando sobre poder. Imagina, você está lá na sua faculdade, no seu trabalho, falando: ah, Jesus curou, mas curou lá. Você está jogando o verbo lá no passado, e hoje, e agora? Ele continua fazendo, sim ou não? Ele continua curando, sim ou não? Ele continua ressuscitando. Tem um cara lá no México que já ressuscitou mais de 20 pessoas. Não prega bem, mas carrega uma unção de Deus. É unção, irmãos. É o poder de Deus se manifestando sobre a sua vida. Falar de algo e não viver é incoerência. A gente está pregando o Evangelho e não crê no Evangelho. É incoerência. Manifestar o reino de Deus. Os sinais são uma evidência daquilo que você carrega. Você carrega a unção, você carrega a presença de Deus. Os sinais se manifestam. Os sinais estão ali. Os sinais estão ali. Sabe? Eu quero aqui partir para a gente poder encerrar, mas Jesus é um cara visionário. Ele levantou os olhos, irmãos, aqui ó, diz o texto, ele levantou os olhos, verso 5, se puder deixar a luz acesa, DDD, só essa aqui de baixo, aquela normal, por gentileza. Ele levantou os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, é visionário. Diga para quem está ao seu lado: você precisa ser visionário. Você precisa olhar as pessoas que estão perto de você. Você precisa olhar o que está acontecendo à sua volta. Você precisa olhar, tem gente morrendo aí, irmãos. Tem gente dentro da igreja que a gente acha que está bem, mas está morrendo, passando necessidade. E nós precisamos ser visionários. Enxergar essas pessoas. Eu tive uma experiência tão linda com Jesus. Eu fui lá numa rede dos adolescentes, na outra. Tem um dom que eu não conhecia, se chama palavra de conhecimento. Eu fui numa conferência o ano passado, e o pastor Tel Hayashi estava orando e disse: não vou orar agora por palavra de conhecimento. Naquele dia eu recebi aquele dom. Eu comecei a escrever num bloco de notas a história de uma menina que eu nunca vi, e entreguei para ela. E fui lá na rede, e estava o João, o irmão da Ludmila, e eu chamei o nome, troquei o nome dele por um outro nome. Eu falei: meu Deus, o nome do menino está na minha boca. E quando eu fui levar ele de carro embora, troquei o nome de novo, falei outro nome. Ele disse: pô, pastor, o senhor está de sacanagem comigo, né? Adolescente, 2 vezes. Aí eu falei com ele: João, será que Deus não está falando algo comigo? Eu não estou discernindo no Espírito. Sabe o que aconteceu? No outro dia eu acordei e o nome me veio à mente. Eu peguei meu celular, pesquisei todos os nomes que eu tinha relacionado àquele nome e mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem meio que assim: olha, fulano, me desculpa aí,
Mas eu estou mandando mensagem: está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Passados 5 minutos, um deles que eu mandei me liga e diz: pastor, segunda-feira aconteceu algo comigo. Ele começou a falar. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? É porque não, porque seu nome me veio à cabeça. Eu entendi que é uma palavra de conhecimento. E aí depois ele finalizou, oramos, ele manda uma mensagem dizendo assim: pastor, nunca pense que aquilo que vem à sua mente é coisa da sua cabeça. Deus está te experimentando, irmão. Você está pedindo dom, você está pedindo coisa, Ele está te dando sonho, você está achando que é sonho de barriga cheia. Está achando que você comeu demais. Não, irmão, Deus está te testando. Oh, se você for fiel nas coisas poucas, talvez Deus te dê uma revelação. Você está com medo de falar com alguém, Deus está falando que você vai, porque daqui a pouco eu vou te dar mais, mas você precisa ser fiel no pouco. Aleluia. Amém? Quem está me entendendo? Jesus é visionário, Ele vê as necessidades das pessoas. Jesus, irmãos, é estimulador. Ele estimula. Sai perto de pessoas que não estimulam a sua fé, não estimulam a sua vida, só te joga para trás. Ande com gente que estimule. Jesus é estimulador. Ele está dizendo para aquelas pessoas, Ele estimula a nossa fé, Ele nos desperta a buscar uma nova forma. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra e dizer que é um tempo que Deus vai estimular a sua fé, vai aguçar a sua fé, vai despertar a gente para algo novo. Olha o que o Espírito Santo me dizia, que tem coisas aqui que estavam travadas na sua vida. Deus está dizendo: olha, eu vou... Tem alguém aqui que está fazendo autoescola, tentando algo, uma prova, estava sendo difícil, não está conseguindo? Tem alguém? Levanta a sua mão assim: Pai, eu profetizo em nome de Jesus desse altar. Deus, abre o seu entendimento, a sua mente agora, e você, em nome de Jesus, vai receber de Deus a orientação, a direção e a graça, a instrução do Espírito Santo para fazer com excelência e para ser aprovado nisso. Nós tivemos um testemunho agora de uma jovem. Nós estávamos almoçando e uma jovem disse: olha, eu fui fazer uma prova, eu não estava sabendo qual que era a resposta. Eu fechei o vadimeco, abri, caiu exatamente na resposta. Meu Deus. Você quer andar com Deus ou não? Você quer continuar fazendo as coisas na força do seu braço, ou você quer falar: Senhor, deixa eu te ensinar algo. Ore até para você comprar um chinelo, um sapato, um cinto, uma roupa. Às vezes tem alguém querendo te dar. Aleluia. Deus tem falado tantas coisas, irmãos, com a gente. Não compre isso, eu vou te dar. Não compre isso, eu vou te dar. Não faça isso. Aleluia. Você quer andar no sobrenatural de Deus? Eu quero liberar uma palavra aqui, irmão. Tem gente que está trabalhando, acumulando tanto dinheiro, tanta riqueza, está perdido sem saber onde vai gastar, mas está guardando para mim, para você. Pastor, isso não é bíblico. Te provo agora na Bíblia. Jesus, irmãos, acumulou alguma coisa? Sim ou não? Mas veja bem o que aconteceu com Jesus. Ele precisa de um animal, e ele diz: olha, vai lá no lugar tal, tem um jumento amarrado. Chega para o dono da casa e diz que ele é meu. Ele vai liberar. Alguém, irmão, fez um jumento, cuidou do jumento até ele crescer, para servir a Jesus. Jesus foi fazer sua última ceia, irmã Beth. Ele disse assim: vai lá na casa de fulano de tal, tem uma casa preparada. É pra gente. Pode chegar lá no dono da casa e falar que eu mandei. Ele mobiliou, ele preparou, tem uma mesa, tem o pão tá lá, tá tudo lá, o vinho tá lá. Quer que eu termine? Quer que eu concluo? Jesus vai morrer, irmão, não tem nem onde ser enterrado. Levanta um homem rico e diz: tem um túmulo novinho que eu comprei. É para Jesus. Aí Jesus disse assim: não ajunte tesouro, não leve 2 alforjes, 2 capas. Eu vou sustentar vocês no meio do caminho. Gente, tem todo dia maná caindo na nossa vida. Todo dia. Às vezes você está comendo pão com ovo, mas está comendo. Você está comendo miojo, mas está comendo. E você está dando glória a Deus nas coisas pequenas. Daqui a pouco vem picanha. Daqui a pouco vem algo melhor.
Oh, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero liberar uma palavra profética sobre nós, pastor Fábio. Irmãos, ninguém sabia o que ia acontecer naquele dia. Sabe o que eu fico pensando, Jean? Um rapazinho saiu de casa com as mesmas expectativas. Comprou 5 pães. Vem cá, amor, me ajuda aqui com esse. Comprou 5 pães, Fábio, e 2 peixes. Vocês estão aqui comigo? Pode mais 5 minutos? Posso ou não? Senão a gente encerra aqui agora. Pode entregar a revelação ou não? Ó, o menino está aqui, 5 pães e 2 peixes. Ele passa, ele não programou nada, não sabia. Chegou, viu uma multidão de pessoas, porque o texto diz ali, ó, que só de homem tinha 5.000. Naquela época contava-se homens, não cantava mulheres, crianças, só contava-se homens. Agora imagina 5.000 homens, coloca aí, cada um deles, mais 5.000 mulheres. Crente não faz filho, faz tribo, então coloca uma renca de menino. Aí o menino, o cara tá lá, o rapazinho. Agora a pergunta que eu vou te fazer, porque eu fiquei pensando, por que ele compra 5 pães e 2 peixes? Porque ele ia matar a fome de alguém na sua casa. Olha para quem está do seu lado. Tem coisa que você está carregando. Pensa bem que eu vou te dizer, porque isso aqui é profético. Tem coisa que você está carregando, que você acha que é só para você e para sua casa. Tem coisas que Deus colocou dentro de você, Fábio. Tem coisas que Deus colocou dentro de mim. Tem coisas que Deus colocou. Você está falando, mas para quem vai servir isso aqui? Tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes, levando para casa, para matar a fome de poucas pessoas. Ele está vivendo o ordinário, todo dia ele faz aquilo, é o caminho dele, é o percurso dele, todos os dias a mesma coisa. Mas um dia ele viu uma multidão de pessoas, tem um homem falando e falou, esse homem é importante para parar esse monte de gente. Parou e ficou lá. Daqui a pouco André, o analista, o discípulo de Jesus, olha, no meio de uma mão, 5.000 homens, irmãos. Deus encontra um garoto que está com cesto de pão e de peixe. Eu vou liberar uma palavra sobre nós. Deus vai nos encontrar no meio. Deus olhou para sua casa, para sua família, tanta gente que Ele podia escolher. Ele encontrou você lá no meio, sabe por quê? Olha, eu vou liberar uma palavra agora. Levanta a tua mão para receber o que eu vou te dizer aqui nessa noite. Tem coisa que você carrega, que Deus está dizendo, você ainda não sabe, mas isso vai matar a fome de muita gente. Tem coisa que a gente está carregando, que vai abençoar a vida de tanta gente. Eu já pensei muitas vezes em abrir mão do Evangelho. Irmãos, desde os 17 anos eu me converti, mas eu vivi na igreja. Mas desde os 17 anos que eu me firmei com Jesus. Estou com 35, faz as contas. Eu nasci num lar cristão, mas eu me desviei. Eu vivi 3, 4 anos desviado. Mas 17 eu encontrei com Jesus, e desde então eu vivo com Ele. Mas não tem sido fácil, não é fácil. E todas as vezes Deus faz um teste comigo. Ele faz assim, ó. Sempre quando às vezes a gente está fraco, não sei se acontece com vocês, chega alguém e diz assim, ó, eu fui tão abençoado pela sua vida. Olha o Espírito Santo dizendo, você viu? Falei na boca dele para te encorajar. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Tem gente que vai te mandar mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Tem gente que vai encontrar com você na rua. Vai ser sinal de Deus para a sua vida, dizendo, não pare, porque o que você carrega me alimentou. Meu Deus, fica de pé. O que você carrega me alimentou. Jean, quantas canções você já cantou, você nem sabe. Mas quantas canções você já cantou, quantas igrejas que você alimentou a fome de muitas pessoas, abençoou a vida
de tanta gente e você nem sabe. Eu queria que você desse uma olhada com carinho para quem está do seu lado, e você olhasse para as pessoas. Quantas orações você já fez por alguém, já abençoou, e você nem sabe. Oh meu Deus, quantas palavras você já liberou e você nem sabe, mas matou a fome de muita gente. Mas eu não sei pregar direito. Ele tinha 5.000 pães, irmãos? Não, ele tinha 5 pães. Fábio, ele chegou em casa, eu imagino, gente, penso na história, a gente vai orar aqui, eu imagino já chegando em casa, chamando a família e falar: gente, eu preciso contar algo, eu preciso contar um testemunho. Hoje foi diferente. Meu filho, cadê os pães, meu filho? Sabe por quê? Porque o texto diz aqui que Jesus pegou os pães inteiros, rasgou e sobrou 12 cestos, mas de pão rasgado. Jesus não entregou, Jean, o cesto com os pães do jeito que estava, entregou rasgado. Imagina um menino chegando em casa com os pães rasgados. Alguém perguntou, irmã Bebe, mas o que aconteceu? Nunca, meu filho, você comeu o pão no meio do caminho? Não, eu preciso contar o texto. Senta, senão vocês vão cair para trás. Gente, eu encontrei com um homem aí no meio do caminho. Eu estava lá ouvindo uma pregação, uma mensagem que estava bom, aleluia, não dava vontade nem de ir embora. Eu sei, nós estávamos aqui com fome já. Você esqueceu de... Ele de repente pediu o cesto. E um cesto, gente, que ia matar a fome de vocês, na mão dele foi multiplicado e matou a fome de 5.000 homens, mulheres e crianças. E ainda sobrou. Meu Deus! Deus vai multiplicar os talentos que Ele colocou nas suas mãos. Toda vez que você serve o reino, vem multiplicação. Toda vez que você serve o corpo, vem multiplicação. Por isso, bobo é quem não serve. Bobo é quem fica aí, parado sem fazer nada. Eu quero é servir. Eu até tenho uma expressão, eu falo para o pastor Bruno: eu quero deitar água na mão de Elias. Eu quero servir, porque quanto mais você serve, quanto mais pão você dá, quanto mais peixe você coloca na mão da pessoa certa, mais vem multiplicação, mais você tem testemunho para contar, mais você está falando: não, Jesus fez isso aqui na minha casa, na minha vida, tem milagre acontecendo. Não vou nem falar o resto aqui não. Você está sendo chamado, convocado para algo extraordinário. Jesus está dizendo para essa igreja e para nós aqui, eu falo isso agora como voz profética para essa casa: é chegado agora o tempo de parar com o ordinário e começar a viver no extraordinário de Deus. Mas o que seria isso, pastor? A sua formação, coloca na mão de Jesus. Agora eu quero chamar nesse altar aqui para a gente orar, porque já é 9 horas, mas eu quero orar por você. Tudo o que você tem agora, que você sabe que pode servir o reino de Deus e pode multiplicar na vida de outras pessoas, vamos colocar agora aqui no altar. Vamos colocar aqui diante dele. Coloca aqui os pães e os peixes. Aquele homem tinha pães e peixes. Você tem o quê? Eu tenho talento, eu tenho uma boa oratória, eu tenho estudo, eu tenho um curso que eu me formei. Use ele para a glória de Deus. Use ele para a glória de Deus. Mas é muito pouco. Olha o que disse o cara aqui, ó. Senhor, o que é? É muito pouco. Tem gente olhando para você dizendo, até você mesmo, é muito pouco. Na sua mão é muito pouco, na mão dele multiplica. Olha o que diz o texto aqui, irmão. Jesus não deu, porque tem coisa que você come e fica com fome, não é? Tem festa que você vai e fala, meu Deus, saciado. O que é uma pessoa saciada? Para, não aguento mais, estou cheio, saciado. Eu quero que você com carinho diga para alguém: Deus nunca vai matar a sua fome pela metade. Lembra de Elias? Ele disse, come o pão e bebe água, porque o lugar que você vai é muito longe.
e isso vai ser o suficiente para te levar onde você precisa ir. Meu Deus, você não entendeu? O que Jesus está te dando não é para andar daqui a ali, o que Jesus está te dando é para ir até onde Ele quer que você vá. O que Jesus entregou nas suas mãos não é para você fazer meia maratona, é para correr a maratona toda e chegar e falar: rapaz, eu estou com força ainda para caminhar mais uma, porque Ele me deu tanto que fiquei saciado. Vamos orar? Você quer viver o extraordinário? O que você tem hoje? Vem aqui no altar, vamos orar junto. Vamos orar junto. Eu finalizo dizendo, verso 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Como você manifesta o reino de Deus, é como você será conhecido. Tem gente que entrou aqui essa noite dizendo: mas é muito pouco que eu tenho. Nossa, olha quanto o pastor Bruno prega, olha quanto o fulano faz isso, olha quanto o Paulo, olha como o Paulo dá aula. Ah, mas eu sou tão pequeno. Meu irmão, Deus nunca pegou gente grande para trabalhar. Lembre-se que foi um Davi que derrubou Golias. Lembre-se que foi um Gideão que estava com medo, mas malhando trigo no lagar, que se sentiu menor. Deus aparece para ele e diz assim: ei Gideão, no céu você é varão valoroso. Ah, mas é tão pouco que eu tenho. Existem profecias que foram liberadas sobre a sua vida, que estão perto de acontecer. Perto de acontecer. Existem palavras que Deus liberou sobre você, mas é tão pouco, é tão pouco, é tão pouco que pode isso para uma multidão de pessoas. Naquele dia Jesus mostrou para aquele discípulo, dizendo: meu filho, é no pouco que eu faço muito, meu filho. Sempre quando você tiver demais, irmãos, às vezes você não vai querer dar. Quando Jesus estava num culto, uma mulher com pouco, tudo que tinha, ela colocou no altar. Jesus disse: ei, quem mais deu aqui hoje foi ela. Mas peraí, como ela? Eu dei 100 mil reais e agora? Não, você deu do que sobrava. Ela deu tudo que tinha. Tudo que tinha. O que é isso para tanta gente? Eu quero declarar uma palavra que hoje chegou a hora, irmãos. Deus vai pegar o que está na sua mão agora. Deus vai pegar o seu dom. Coloca na mão dele. Está aqui, Jesus. Eu sou analfabeto, Senhor, mas está aqui. Eu não tenho muito estudo, Jesus, mas está aqui. Pesquisa depois um homem chamado Dumas. Um homem de cor. Não tinha muito estudo. Colocado em uma congregação de brancos. Naquela época, segregação racial. Uma congregação de 5 pessoas passa para 1.200 pessoas em questão de um ano, porque Dumas ia para a caverna todo mês orar e buscar o Espírito Santo. Transformou a África do Sul. O que é isso, Senhor, para tanta gente? Entra na minha presença, você nunca mais será o mesmo. Vem. Sobra 12 cestos. Eu oro agora, Pai, por uma unção de multiplicação. Multiplicação, multiplicação. Eu oro agora por tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Coisas que a gente está carregando, que na nossa mão é tão pequena. Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente tão pequeno. Mas agora nas suas mãos, Senhor, isso vai matar a fome de tanta gente, Senhor. Quantos livros, Senhor, a gente pega e lê. Esses livros matam a nossa fome de gente que já partiu dessa terra, Senhor. Quantos vídeos a gente vê no YouTube, Senhor, de homens que não estão aqui mais, mas que alimentam a vida de tanta gente, Senhor. Aqui está a Bíblia, Senhor. Os apóstolos, os homens que escreveram ela não estão mais aqui entre nós, mas o quanto nós somos abençoados, Senhor.
Tem coisas que você vai escrever. Eu libero essa palavra aqui. Deus vai te dar livro, Deus vai te dar canções, Deus vai te dar coisas que vai abençoar a vida de outras pessoas. Deus vai te dar dons, ministérios, talentos, sinais virão sobre você, em nome de Jesus. Deus vai te dar estratégia para mexer com rede social, para você manifestar o reino de Deus lá. Deus vai te dar estratégia para discursar em faculdades, para discursar em lugares, para que pessoas sejam alimentadas por aquilo que você carrega. Deus está abrindo novo sobre a sua vida agora. Deus está te transportando do ordinário para o extraordinário. Uma unção e uma graça de Deus está acontecendo sobre nós essa noite. Eu ministro nesse lugar, eu libero essa palavra, dizendo: Deus está transportando essa casa, ministérios, Fábio, em nome de Jesus. Deus está nos tirando agora tudo que nós temos, todo o ordinário agora vai ser transformado em extraordinário. O que nós estamos carregando vai alimentar a vida de muita gente. Eu quero liberar uma palavra aqui nesse altar. Olha o que Deus está me dizendo aqui, ó. O que você está plantando hoje vai matar a fome dos seus filhos, os filhos dos seus filhos. Oh meu Deus, o que nós estamos plantando hoje vai matar a fome dos filhos e dos filhos dos nossos filhos. O que nós estamos plantando hoje vai matar a fome dos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu ministro aqui neste lugar nessa noite que é hora de Deus pegar o que você tem nas suas mãos e transformar em extraordinário. Aleluia! Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, através da tua palavra que foi ministrada, Senhor. Deus, diante de ti, Senhor, nós viemos viver, Senhor, o extraordinário do Senhor na terra. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, a cada dia nos surpreender, através, ó Deus, dos feitos do Senhor. Pai, pessoas aqui nesta noite, que entrou aqui, ó Deus, sem expectativa, ó Deus, até mesmo de voltar para casa. Ó Deus, o Senhor falou e impactou corações aqui neste lugar. Pai, ó Deus, pessoas vão sair daqui, Senhor, para influenciar outras pessoas, ó Deus, em lugares, Senhor, seja lá na faculdade, seja no trabalho, Senhor, seja em qualquer lugar, Senhor, que as pessoas pisarem, ó Deus, colocar as plantas dos seus pés, Senhor, ó Deus, possa, Senhor, influenciar pessoas. Ó Deus, que através de vida, Senhor, das pessoas que entraram aqui nesta noite, possa exalar o bom perfume do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que através de vidas de pessoas que entraram aqui nesta noite, ó Deus, o Senhor possa realizar grandes milagres, Pai, em nome de Jesus, que eles possam testemunhar daquilo que tem visto e que tem ouvido, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos nesta noite uma palavra rema, Senhor, que impactou os nossos corações. Pai, continua, Senhor, usando, Senhor, o Teu Filho, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, Senhor, e para ó Deus, para revelar o Teu Filho, ó Deus, para que outras pessoas possam ser abençoadas através da Tua palavra, Pai. Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aracalabassude comanai, recanchou de canta, aracalabassuria, aracalabassuria. Deus, a unção do Senhor está aqui neste lugar, a graça do Senhor está aqui neste lugar. Ó Deus, a unção do Senhor está aqui neste lugar, uma unção de cura, Senhor, uma unção de transbordo, uma unção, ó Deus, de renovo espiritual está aqui neste lugar, está nesta casa, Senhor. Pai, o Senhor já realizou grandes milagres aqui nesta noite. O Senhor já realizou grandes milagres. O Senhor já curou aqui nesta noite. Pai, a Tua igreja, ó Deus, está caminhando para, ó Deus, para aproximar mais perto do Senhor. A Tua igreja está caminhando, Senhor, para viver o grande avivamento,
porque sabemos que os dias são maus, mas quando nós aproximamos mais do Senhor, ó Deus, os dias ficam leves, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos nessa noite. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Toma o lugar de